O filme começa mostrando um homem chamado Kwon pegando sua filha chamada Fan na escola. Fan pede ao pai para levá-la a uma loja de roupas, porque queria comprar um vestido que desejava há muito tempo. Chegando lá, a menina tá muito animada para comprá-lo e imediatamente corre para a loja, mas acidentalmente esbarra em um motociclista que acabou de chegar no local. Quando Kwon estava prestes a estacionar o carro na beira da estrada, um pequeno incidente ocorre e seu carro colide com outro veículo que também queria estacionar na mesma vaga. Assim que Kwon e o outro motorista saem dos carros, uma grande explosão perto da loja de roupas acontece, os mandando para longe. Apesar de estar gravemente ferido, Kwon tenta se levantar e encontrar sua filha na loja de roupas. A cena então muda para uma agência de notícias. Ian Wood, um repórter da agência, recebe uma ligação anônima dizendo que uma divisão do IRA autêntico, ou o Exército Republicano Irlandês, foi o responsável pela explosão perto da loja de roupas. Através desse telefonema, o Ian também é informado que o IRA continuaria a sua campanha de bombardeamento se os britânicos continuassem a apoiar a colonização da República da Irlanda do Norte. Ian imediatamente relata o assunto aos seus superiores, e o chefe ordena que todos os seus subordinados descobrissem mais sobre essa divisão do IRA autêntico. What are you waiting for? Get over there. Ian vai ao local do bombardeio para cobrir o incidente de perto. A explosão tirou a vida e feriu muitas pessoas. O pesquisador aponta sua câmera para as ruínas da loja de roupas e registra Kwon chorando inconsolavelmente enquanto abraçava sua filha. Um grupo de homens podem ser vistos assistindo ao noticiário sobre o atentado. Um deles parecia preocupado e sugere que saíssem do apartamento. Só que outro homem, que também parece ser o seu líder, diz que deveriam ficar porque a polícia teria reforçado a vigilância sobre os irlandeses depois do incidente do bombardeio. Em outro lugar, um homem chamado Liam Hennessy é visto deitado com a sua amante Maggie. Hennessy checa seu celular, onde recebe mensagens sobre o atentado e chamadas perdidas da sua esposa, a Mary. Hennessy liga de volta para sua esposa, que pergunta onde ele estava, e ele mente dizendo que estava em uma reunião. Enquanto isso, o Kwon, que retornou para sua residência, está de luto e completamente devastado pela morte de sua filha. Fica claro o quanto ele está sentindo a perda de Fan, o deixando determinado a encontrar os autores do atentado. O pior disso tudo é que a polícia não deu qualquer informação sobre o culpado, o deixando completamente no escuro. No caminho para o seu escritório, Hennessy recebe uma ligação de Catherine Davis, que o pede para investigar o caso do atentado e pegue o culpado. Para evitar conflito entre a Inglaterra e a Irlanda do Norte, ele sugere que envolvesse só seus homens para capturar os extremistas. Catherine tenta negar no início, porque o próprio Hennessy era um ex-membro do IRA, o que certamente levantaria suspeitas da polícia. Mas Hennessy a convence de que poderia resolver o problema. Sob pressão do governo britânico e também na esperança de reforçar sua posição política antes das eleições para a Assembleia da Irlanda do Norte, Hennessy realiza uma reunião com ex-funcionários do IRA para discutir o caso do atentado. Ele descobre que eles utilizavam o codinome Fênix quando os atentados fossem apoiados por um dos membros do IRA presentes na sala, assim como foi o da loja de roupas. Hennessy não acusou ninguém, mas tentou identificar os homens-bomba investigando os explosivos utilizados pelos extremistas. Então ele pede a todos os ex-membros do IRA que fornecessem uma lista de ferramentas armamentistas em suas posses. Enquanto isso, no escritório de anti-extremismo, o comandante Brownlee investiga imagens ao redor do local do bombardeio antes da explosão ocorrer. Ele suspeita de um motociclista que estava nas proximidades da loja de roupas antes da explosão. Enquanto olha em outra filmagem, ele recebeu uma ligação de um de seus subordinados, dizendo que um chinês tinha ido no seu escritório 5 dias seguidos, sempre pedindo para vê-lo. Acontece que o homem era Kwon, que ainda não desistiu de perguntar sobre os autores do atentado que tirou a vida de sua filha. Brownlee finalmente o recebe e parece simpatizar com sua situação, mas não podia fazer muito porque ele ainda estava investigando o caso. Kwon tenta subordinar Brownlee para que ele revelasse os nomes dos suspeitos, mas o comandante recusa o dinheiro e diz que não sabia a identidade dos culpados.
Kwan sai desapontado e decide investigar por conta própria, indo atrás da divisão do IRA autêntico, que supostamente estava por trás do incidente do atentado. Depois de assistir ao noticiário na televisão, mostrando uma entrevista com Hennessy, Kwan planeja confrontar o homem sobre o caso. Na entrevista, Hennessy revela que era um ex-membro do IRA e confirma que nem ele nem qualquer outro do partido irlandês tiveram qualquer envolvimento com o IRA autêntico, que estava por trás dos atentados. Kwan contata Hennessy em seu escritório e pergunta diretamente sobre a identidade dos extremistas, em que ele suspeitava estar envolvido no atentado, só que ele nega o pedido e diz que não sabia sobre o IRA autêntico e nem quem executou o bombardeio. Devido a outro impasse em suas investigações, Kwan decide ir a Belfast investigar o Hennessy ainda mais. Ele confiou seu negócio de restaurante a Len, sua amiga e parceira de empresa. Kwan compra algumas coisas que precisava e aluga um quarto em uma pousada em Belfast. Ele vai direto para Hennessy em seu escritório e pede mais uma vez que revelasse a identidade dos culpados, mas novamente tem seu pedido negado. Kwan continua a pensar que o vice-ministro estava envolvido de alguma forma, embora ele tenha declarado que não tinha contato com o IRA há mais de 30 anos. Depois de sair do escritório de Hennessy, Kwan vai ao banheiro do prédio, monta uma bomba simples e detona o lugar. A explosão não causa mortos ou feridos, mas ameaça o bem-estar de Hennessy, que recebe uma ligação de Kwan avisando que vai continuar a aterrorizar ele e seus homens, se ele não revelar informações sobre os homens-bomba que tiraram a vida de sua filha. O vice-ministro ordena que seus homens prendam o chinês. Um deles consegue o rastrear, descobrindo que ele estava alugando um quarto em uma pousada em Belfast. Depois de saber do paradeiro de Kwan, os homens de Hennessy invadem o local, mas ele consegue derrotar todos e foge. Imagina ser inimigo do Jack Chan. Definitivamente não parece uma coisa boa. Caso você não queira entrar na mira dele, é só se inscrever aqui no canal. Quem faz parte da comunidade do Filmes Tecnológicos é amigo do Jack. Ouvindo que seus capangas não conseguiram pegar seu inimigo, Hennessy fica desesperado e pede à esposa que se mude para sua casa na fazenda, porque a segurança da família estava começando a ser ameaçada. O vice-ministro também liga para o seu sobrinho para ajudá-lo a investigar o atentado realizado pelo IRA. Sean é um ex-membro do Regimento Real Irlandês e bastante próximo da família, inclusive de uma pessoa bem interessante. Hennessy pede ao sobrinho para trabalhar com Brownlee para capturar os homens-bomba. No dia seguinte, Kwan segue o vice-ministro, que vai secretamente se encontrar com a sua amante em um restaurante. Ele os pega se beijando e tira uma foto bem na hora do ato. Kwan envia a foto para Hennessy para ameaçá-lo e obter informações sobre os culpados do atentado. Em outro lugar, Sean se encontra com o comandante Brownlee, que suspeita que o IRA esteja envolvido no bombardeio. Sean mal consegue montar uma defesa a favor dos irlandeses, porque os explosivos encontrados na cena do crime e o codinome Fênix utilizado pelos autores estavam todos relacionados ao IRA. Sean diz que um dos ex-membros o traiu e apoiou o IRA autêntico. Ele revela que cada um deles vai receber um codinome diferente. Se houver outro atentado e o Homem-Bomba mencionar um codinome, eles podem encontrar e descobrir quem os traiu. Assim, poderiam prender imediatamente a pessoa e o parceiro do Homem-Bomba. Enquanto isso, Hennessy e sua família, que fugiram para uma casa da fazenda no interior, ainda estão aterrorizados com os atos de Kwan, que aparentemente já sabe seu paradeiro. Kwan se esconde na floresta que fica não muito longe da casa da fazenda do vice-ministro. Para alertar de sua presença, ele explode o celeiro. Mary se sente ameaçada, então considera a opção de se mudar para outro lugar e se afastar de Hennessy, porque pensa que continuaria em perigo enquanto morasse com ele. Em outro lugar, extremistas são vistos montando um explosivo no formato de uma bateria de laptop e planejando explodir um avião em que não houvesse irlandeses entre os passageiros. Maggie se encontra com Ian Wood em um bar, e o mesmo repórter que recebeu a ligação do IRA autêntico. Os dois parecem estar tendo uma conversa casual. Ian parecia cativado pela beleza de Maggie, só que, sem que soubesse, ela estava o utilizando como parte de seu plano.
Quan continua aterrorizando a vida de Hennessy, explodindo um dos carros e ferindo um de seus homens. O vice-ministro ordena que seu braço direito prendesse sua família no hotel e que todos os seus homens fossem atrás de Quan, que estava escondido na floresta. O chinês prevê os ataques dos homens de Hennessy e facilmente derruba todos eles com armadilhas que tinha espalhado pela mata. Apesar de ser atingido no ombro, Quan consegue escapar. Hennessy, que ainda estava mais desesperado por ver todos os seus capangas derrotados, decide pedir a Sean que prendesse o intruso. Mary, que estava presa em um hotel, é visitada por Sean. Nesse momento, é revelado que os dois têm um relacionamento amoroso secreto. Depois de conversar com a esposa do seu tio, Sean recebe um telefonema de Hennessy para lidar imediatamente com Quan, para que ele não ameaçasse mais a si nem a sua família. Mary incentiva o Sean a derrubar o vice-ministro. Ela odeia o Hennessy porque ignorou o caso da morte de seu irmão, só para garantir sua posição na esfera política inglesa. O vice-ministro investiga Quan e descobre que ele é um ex-guerrilheiro recrutado pelas forças especiais dos Estados Unidos no Vietnã. Ele também descobre que 2 filhas do ex-combatente foram sequestradas e ceifadas por piratas enquanto tentavam escapar do Vietnã. Depois da morte de sua última filha no bombardeio, Quan ficou totalmente sozinho no mundo. Não muito tempo depois de suas descobertas, Hennessy é abordado por Hugh McGrath, um dos ex-comandantes do IRA, que pergunta a ele por que seu arsenal estava sendo revistado. O vice-ministro diz a McGrath que o equipamento utilizado no bombardeio veio de uma de suas propriedades. McGrath nega saber de qualquer coisa e afirma que tudo correu conforme o planejado. Ele diz ainda que acredita que os bombardeios deveriam continuar e tenta persuadir o Hennessy a concordar. O vice-ministro diz que apoiava a ideia dos atentados, mas deveriam ter como alvo só instituições financeiras e não civis inocentes. Irritado, McGrath insulta o Hennessy e fala que agora ele se preocupa mais com a sua carreira do que com os objetivos do IRA. O vice-ministro ordena que McGrath pare a divisão do IRA autêntico e o ameaça, dizendo que se os homens-bomba não fossem capturados, então ele o culparia pelos bombardeios. Pouco depois de McGrath deixar a residência de Hennessy, Quan consegue se infiltrar e encurrá-lo o político apontando uma arma e uma bomba para ele. You killed my dog. Dog's fine. Just sleeping. Quan força Hennessy a revelar a identidade dos homens-bomba. O vice-ministro, que também não sabia a identidade dos culpados, pede que esperasse, porque ele preparou um plano para descobrir os traidores do partido que apoiaram os atentados realizados pelo IRA autêntico. Quan concorda em esperar 24 horas. Bromley conseguiu obter pistas sobre o suposto motociclista nas imagens da câmera de segurança. Ele tinha uma cicatriz na mão que era claramente visível nas filmagens. Meg, que tinha acabado de descer de um ônibus de 2 andares, se aproxima de um homem que era membro do IRA autêntico. Nesse momento é revelado que Meg também era um deles e estava os ajudando com os atentados. Não muito tempo depois, o ônibus de 2 andares em que ela viajava explode no meio de uma das ruas de Londres, tirando a vida de muitas pessoas. O comandante Bromley contata Hennessy após o segundo atentado do IRA. Dessa vez, o grupo extremista não forneceu um codinome como nos atentados anteriores, significando que alguém os avisou para não soltarem essa informação. Apenas 3 pessoas sabiam desse plano: Bromley, Hennessy e Sean, o que significa que um deles vazou a informação para os extremistas de como iam descobrir o traidor. Bromley dá um ultimato ao vice-ministro: prender o traidor do IRA ou ser responsabilizado e considerado um traidor. Depois de receber pressão do comandante de Catherine Davies, Hennessy agora enfrenta outro problema. Sua esposa foi vista sozinha em um quarto com Sean. Para piorar a situação, depois de sair do quarto, ela ligou para McGrath. Enquanto isso, Bromley identificou o suposto homem-bomba e está mostrando aos seus superiores o andamento de sua investigação. O suposto autor do atentado foi um homem chamado Patrick O'Reilly, conhecido por ter conexões com o IRA através de McGrath, e os dois foram vistos comendo juntos em um restaurante. Se você está assistindo o nosso vídeo até aqui, é porque está gostando, não é? Então deixa seu like e dá uma olhada se você está inscrito no nosso canal, para não perder
ver os próximos vídeos, que estão ficando cada vez melhores. Brownlee liga para Hennessy já sabendo que McGrath estava a caminho de sua casa na fazenda. O comandante, junto de Catherine, oferece ao vice-ministro um acordo para que ele possa escapar de todas as acusações de ser um traidor. Para isso, Hennessy tinha que conseguir os nomes dos membros do IRA autêntico, que realizaram um atentado a mando de McGrath, que estava a caminho de sua casa. Hennessy ameaça McGrath, o forçando a revelar a identidade dos homens-bomba, e fica chocado ao saber que o nome de Meg está na lista. Acontece que o relacionamento secreto de Meg e Hennessy foi planejado para relacioná-lo com os autores se ele optasse por não apoiar as ações anarquistas do IRA. Hennessy também descobre que a verdadeira mentora do ataque é sua esposa, a Mary, que odeia a Inglaterra pela morte de seu irmão Patrick. Ela também odeia Hennessy por permitir que os assassinos fossem enviados para a prisão ao invés de serem executados. Em vingança por sua traição, Hennessy dispara contra McGrath. Enquanto isso, Meg se aproxima de Ian para utilizá-lo como porta-bombas em um avião sem que ele soubesse. Meg se levantou e substituiu a bateria do laptop por um explosivo caseiro autêntico do IRA. Sean, que conseguiu os nomes dos homens-bomba com Hennessy, consegue rastrear o esconderijo de Quan na floresta. Os dois se encontram e se envolvem em uma briga bem equilibrada, já que ambos são ex-combatentes das forças especiais treinadas. Só que Quan consegue superar Sean e o neutraliza. Depois de falar os nomes dos homens-bomba para o ex-guerrilheiro, ele é libertado e volta para a residência de Hennessy. O vice-ministro, que sabia que Sean tinha vazado seu plano para Mary durante seu encontro secreto, ordena que ele enterre o corpo de McGrath e tire a vida de sua esposa. Depois disso, ele é obrigado a ir para Nova York e promete a Hennessy nunca mais voltar para a Inglaterra ou para a Irlanda. Enquanto a polícia e o MI5 se preparam para invadir o esconderijo dos extremistas de Londres, Quan entra no apartamento dos membros do IRA, disfarçado de funcionário. Os homens suspeitam do combatente e tentam revistar seus pertences. Quando o pedem para revelar o conteúdo da sua bolsa, ele os ataca e executa cada um deles. Exceto Meg. Quan deixa o local pouco antes da polícia invadir o apartamento e encontrar a mulher gravemente ferida. Os investigadores a interrogam para revelar a localização do próximo explosivo, que foi plantado no laptop pertencente a um repórter que Meg seduziu, o Ian Wood. Ela também estava prestes a detonar o avião que transportava vários funcionários britânicos para uma conferência internacional em Roma. Faltando só alguns segundos para o fim da contagem regressiva, a polícia britânica consegue jogar o laptop para longe de qualquer civil, onde explodiu sem causar vítimas. Sabendo que Quan estava no esconderijo dos homens-bomba e foi ele que os matou, Brownlee ordena que seus homens o prendessem. Enquanto isso, Catherine, que estava programada para estar no voo-alvo dos bombardeios, liga para Hennessy e diz que soube do envolvimento dele com os homens-bomba, mas como ele ajudou a prevenir o ataque final, teria permissão para manter sua posição como vice-ministro, embora estivesse sob o controle total dela. Depois de executar os extremistas, Quan se infiltra novamente na casa de Hennessy e mostra a ele uma foto dele beijando Meg. O combatente o força sob a mira de uma arma a enviar a foto para a internet, expondo seu envolvimento com o IRA autêntico e destruindo sua carreira política. Depois disso, ele volta ao restaurante em Londres e se reúne com Lan. Os comandantes de Brownlee e da Scotland Yard tomaram conhecimento do papel de Quan no incidente e o colocaram sob vigilância. Só que Brownlee decidiu não tomar mais nenhuma ação contra Quan, o deixando livre. E esse foi o recap de O Estrangeiro, um filme de ação muito bom com Jack Chan. 10 de 10, rapaziada. Só de ter o Jack Chan, você já sabe que ele é bom. Deixa aí nos comentários qual que é a sua nota também e comenta o que você achou. E se você assistiu até aqui, é porque gostou, não é? Então dá uma olhada nesse vídeo que eu postei esses dias também, onde eu conto a história de um cara que tá preso em uma prisão inteligente, onde só gênios escapam. Te vejo lá, hein?